Olá, graça e paz, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, que bom que você está aqui conosco. E eu quero compartilhar com você o texto que está em Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Bom, até aqui, vamos fazer uma oração? Pai, obrigado, Deus, por esse dia, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Senhor, está fazendo um friozinho aqui hoje em Santos, mas eu quero pedir que o Senhor venha nos aquecer com o Teu Espírito Santo, nos aquecer com a Tua Palavra, Deus. E eu peço, Pai, usa a minha vida, Senhor, eis-me aqui Teu Filho, Senhor, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você a nossa terceira convicção da nossa igreja. Você vai falar, ué, pastor, terceira? Eu já estou aqui na sétima, na oitava, né? Nós tivemos um probleminha com essa gravação da terceira convicção. E aí, hoje o presbítero Paulo está ali na cabine e a gente está gravando novamente esta mensagem, tá bom? Para edificar a sua vida. Então, é a nossa terceira convicção. Nós vimos até aqui, primeira convicção, acreditamos em milagres e isso conversa com a nossa fé. Aliás, acreditamos em milagres e isso conversa com a nossa fé. O Espírito Santo é livre, ele surpreende e transforma. Então nós vimos essas duas convicções. E aí, hoje, nós estamos diante da terceira convicção. E a nossa terceira convicção, ela se chama orar sem cessar. Nós acreditamos, nossa convicção é que nós devemos orar, mas não apenas orar, mas orar sem cessar. Orar sem cessar. Eu até comentei com a igreja na oportunidade, e creio em nome de Jesus que nós vamos ainda este ano retomar esse tema da oração. E é muito interessante porque ano passado nós já tivemos uma série específica para falar sobre oração. É que, assim como outros assuntos da igreja, nunca é demais falar sobre oração. Nunca é demais a gente voltar, às vezes até o sermão se torna um pouco repetitivo, com uma informação a mais aqui, uma informação a mais acolá, mas é sempre importante nos voltarmos para uma vida de oração e a gente refletir sobre isso, né? Então, orar sem cessar. Nós precisamos compreender que uma igreja forte, vibrante, crescente, é uma igreja que vive a oração. Quanto mais pessoas, quanto mais famílias orarem, mais a nossa igreja estará numa caminhada de oração. Ao longo dessa série de mensagens sobre as nossas convicções, Deus tem falado conosco que aquilo que vivemos na nossa casa vai influenciar a nossa comunidade. Então, se nós temos uma família que vive a vida de oração, isso vai impactar a vida da nossa igreja. E a convicção que nós temos hoje, que nós estamos tratando é a oração, porque nós acreditamos que a oração é uma designação de Deus para as nossas vidas. Sabe, no Antigo Testamento, nós encontramos a oração. A oração é um meio pelo qual Deus se comunica com seus filhos e seus filhos se comunicam com o Pai. A oração é uma conexão, a oração é um bate-papo entre o Criador e a sua criação. Então, ao longo da Bíblia, até Novo Testamento também, nós vamos encontrar homens e mulheres vivendo uma vida de oração e o quanto que isso impacta as suas vidas, o quanto que isso mostra como essas pessoas são e estão conectadas com Deus. E no texto que nós estamos tratando hoje, está falando, orem no Espírito e em todas as ocasiões com toda oração e súplica, tendo isto em mente.
Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A palavra-chave aqui, para a gente compreender a oração, é o Espírito. É o Espírito. Então, qual tem que ser o nosso questionamento para o início desse sermão e permeando todo ele? A nossa oração tem sido no Espírito? Porque há uma diferença, e a gente precisa entender isso. Há uma diferença entre orar e orar no Espírito. Há uma diferença aqui, meus irmãos, e a gente vai compreender isso ao longo aqui dessa mensagem. Como que é a nossa oração? A nossa oração é de quem persevera ou é de quem já desistiu? Você já desistiu? Sabe, eu tenho uma mania um pouco feia, um pouco ruim. Eu estou vendo um jogo de futebol, e aí o time está lá perdendo de 2-0. Eu já, nem vai empatar, nem vai virar, vou fazer outra coisa, vou ver outra coisa. E aí eu acabo perdendo grandes oportunidades, de ver grandes jogos. E às vezes a gente comete esse erro. Às vezes a gente já desistiu, ainda tem muito jogo para rolar, ainda tem muitos atacantes bons de bola, que podem botar a bola para dentro do gol, mas a gente já desistiu. Qual tem sido a nossa oração? É a oração de quem já desistiu? Já desligou a TV ou já foi ver um outro programa? Ou é a oração de quem vai ficar ali torcendo até o final, acreditando que o milagre vai acontecer? E que a gente vai empatar, e que a gente vai virar? Quando eu estou intercedendo, quando eu estou clamando, quando eu estou lamentando, essas orações, elas têm sido feitas no Espírito. A gente tem rasgado o nosso coração na presença de Deus. Veja como há diferenças nas dinâmicas de oração. Uma pessoa pode se colocar na presença de Deus e mesmo assim não rasgar o seu coração. Por isso esse questionamento, igreja, por isso essa reflexão. A minha vida de oração é uma vida na oração no Espírito? Ou é só uma vida de oração? O texto aqui, o texto de Efésios, está comprovando para nós. Está falando algo para a nossa vida. Você pode orar de duas formas. Você pode fazer uma oração ou você pode fazer uma oração no Espírito. E isso é uma reflexão importante para nós. Essa nossa vida de oração, como que ela é? Ela é espiritual, ela é mais racional. Ela é de rasgar o coração, ela não é nem de rasgar uma folha sequer. É uma reflexão que a gente precisa fazer. A gente está se debruçando aqui sobre convicções. E Deus tem falado algo para nós. Deus tem falado que sem intimidade, sem profundidade, sem um novo paradigma espiritual, não estaremos prontos para algo novo que Deus tem e quer fazer em nós e através de nós. Precisamos, igreja, eu e você precisamos de um novo paradigma. E partir desse novo paradigma a partir do Espírito. Deus está nos chamando para viver algo novo. Deus está chamando para a gente viver algo que a gente nunca viveu em 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Que nós estamos caminhando com Deus. Deus está chamando a gente para algo novo. Você que já caminha com Deus há muito tempo, ou você que está começando agora, Deus está nos chamando para viver um tempo novo na nossa oração. E quando a gente comenta sobre essas coisas, às vezes algumas coisas saem meio estranhas para nós. Algumas vezes, algumas práticas sadias a gente deixa para trás. Às vezes a gente encontra até justificativas bem embasadas para que isso tenha acontecido. Mas Deus está falando para nós, Deus está nos chamando para nos lançarmos em algo novo.
Está tudo bem a sua vida de oração? Como é que você tem levado ela, caminhado ela? Mas Deus está falando algo novo para você viver. Preste atenção nisso, preste atenção, por favor. Você tem uma vida de oração, você é uma pessoa que nem sai da cama e ora. Você é aquela pessoa que vai comer, faz uma oração agradecendo a Deus. Aconteceu algo na sua vida, você agradece a Deus, sabe? Um livramento, uma bênção que chegou, seja do que for, sabe? Legal, que bom que você tem essa vida. Agora, olha só o que Deus está falando. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo novo. Eu estou te chamando para viver algo diferente. Algo que você ainda não viveu. Aqui no conselho, a gente quer trazer de volta uma sala que carinhosamente queremos chamar de quarto de guerra. A gente quer trazer aqui para a igreja um tempo unicamente, um local unicamente estabelecido, separado para a oração. E nós precisamos que a igreja abrace isso, nós precisamos que você que está aí em casa ouvindo essa mensagem, abrace isso. Abrace esse tempo novo, abrace esse algo novo que Deus tem para a tua vida através da oração. Mas para viver esse algo novo, para viver essa oração no Espírito, nós precisamos de um outro comprometimento espiritual com Deus e com essa vida de oração. Sabe, eu levo meu filho, o Lorenzo, para a escola de manhã, todo dia ali, entre 7h30 e 7h45. E toda vez que eu estou chegando lá, as pessoas estão saindo, porque ali, o Lourenço estuda ali na Praça do Embaré, e ali tem uma igreja católica, e eu estou chegando e as pessoas estão saindo. E são muitas pessoas que foram primeiro na igreja orar. E que aí, assim, depois disso, vão fazer suas coisas, vão trabalhar, vão na feira, vai no mercado, vai lá comprar a média, que é como a gente chama o pão aqui em Santos. Independente de qual for o tempo. Hoje mesmo, fui levar lá, o pessoal estava saindo da igreja. A gente precisa dessa dedicação. Seja vindo na igreja ou na sua casa, Deus está chamando a gente para nos aproximar dEle. Hebreus 4,16, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meus irmãos, tenha certeza, Deus é solícito, Deus é prestativo, Deus é atencioso com a sua necessidade, com a sua preocupação. Deus é atencioso. Isso, a sua necessidade, a sua vida, ocupa o ser de Deus, a mente dele, o seu coração. Saiba que Deus é misericordioso e você vai encontrar em Deus esse Deus misericordioso. Esse Deus que responde, mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo falho, Deus vai responder à tua oração. Deus vai tratar daquilo que você ora. Não pare de orar, não pare de clamar, ore sem cessar. Não pare de atacar os seus problemas, não pare de atacar a sua dor com a oração. Tem muitas coisas tomando o nosso dia a dia, tem muita coisa tomando a nossa vitalidade. E a gente precisa descansar em Deus. E a oração vai nos levar a este descanso. E nós seremos visitados pelo Senhor, pelo seu Espírito Santo. Ande pelo extraordinário da fé. Ande em oração, lave a sua alma, lave o seu coração diante de Jesus. Busque o trono de Deus.
Quem buscar, encontrará. Quem pedir, receberá. Ore no Espírito. E quanto mais você ora, mais você está dizendo a Deus que Ele é bem-vindo na sua vida, que Ele é bem-vindo para interferir na sua vida. Ah, pastor, mas eu oro tanto. Meus irmãos, eu também achava. Eu comentei com os irmãos, a gente já está no meio do ano, a gente está gravando hoje aqui, dia 1º de julho, mas no início do ano, conversando com algumas pessoas, eu falei que o final de 2024, Deus estava me chamando para viver um tempo novo de oração. Deus está te chamando, Deus está nos chamando para orar no Espírito. Deus está nos chamando a ter uma oração declarando que eu confio, que eu descanso, que eu estou trazendo esse assunto diante do Senhor, entregando para Ele e falando, Deus, resolve aí. Ore no Espírito. Agora, olha só que interessante, Atos capítulo 13, ele está falando para nós duas coisas. Ele está falando que, primeira, a oração deve ser acompanhada da adoração e do jejum, e que a oração do Espírito será respondida no Espírito. O Espírito Santo disse, separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem um trabalho para o qual eu os estou chamando. Eles fizeram a oração no Espírito, o Espírito respondeu. Então, ore no Espírito, você será respondido no Espírito. E a outra coisa, a oração deve ser acompanhada de outras práticas espirituais, do louvor, do jejum. E aqui eu destaco uma última questão para nós, que é novamente o fato, quando nós estamos orando no Espírito, nós estamos nos disponibilizando para Deus, para Ele interferir, para Ele agir na nossa vida. Agora, tem uma pequena diferença aqui. É que quando eu começo a orar no Espírito, eu vou viver também uma prática de oração de intercessão. A oração do Espírito, ela tem como fruto o envio. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa mensagem hoje, você é a resposta de oração para uma pessoa. Deus nos renova. Deus entrega a sua paz. Deus responde a nossa oração. E aí Ele diz, e aí? Então, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós precisamos fazer? Jesus, Ele sopra o Espírito, João capítulo 20. E Ele envia. Ele envia para fazer o que temos que fazer, para sermos usados pelo Senhor. E Deus vai usar a sua vida. Saiba, você é resposta de oração para uma pessoa. Tem pessoas orando no Espírito. E você é a resposta para essas pessoas que estão orando no Espírito. Deus vai trazer uma resposta para a vida delas. E vai trazer através da sua vida. Através de você. A minha oração, para a gente encerrar essa mensagem de hoje, é que a gente viva essa oração no Espírito. A minha oração é que estejamos prontos para este novo de Deus, para esse novo tempo, para essa nova vida de oração para nós. E para que eu e você nos coloquemos de tal forma diante do Senhor, a ponto de sermos a resposta de oração de uma pessoa. Em nome de Jesus.